Conselho Federal de Psicologia vai recorrer de uma decisão da Justiça que abriu a possibilidade de a homossexualidade ser tratada como doença. Hoje é um dia muito triste para toda a população brasileira. Eu acabo de saber que foi considerado doença ser gay, ser bissexual, ser homossexual. E eu tô devastada por dentro e quero mandar toda a minha solidariedade pro meu público, que me faz chegar até aqui, pros meus amigos, e mandar toda a minha força. Eu não sei como a gente consegue ajudar, mas eu tô aqui rezando para que o nosso país dê atenção, para que os nossos representantes deem atenção para o que realmente é importante, que é consertar a nossa miséria, a nossa corrupção, a nossa falta de educação, de instrução, até mesmo para ninguém mais cometer uma burrice como essa. Cura gay? Existem muitas pessoas aí ligadas ao LGBT, o movimento LGBT, e a muitos partidos políticos de esquerdas. Essa decisão do juiz aí de permitir com que o psicólogo possa trazer uma informação àquele cara que sente atrações homossexuais, por exemplo, e quer informação sobre isso, ou quer deixar de ser homossexual, ou deixar de seguir aquela atitude, aquela prática, né, aquela orientação sexual. E havia uma lei aí que não permitia, entendeu? Então o juiz liberou e tem muita gente zangada, então colocando isso, batizando isso de cura gay, como se fosse que o juiz liberou, ó, está liberado a cura gay, né? O psicólogo pode curar um gay, ou seja, um gay é doente e tal, e muita gente caiu nessa armação, porque não tem isso dizendo que é cura gay e que o psicólogo pode curar um gay, não é isso, mas o que o juiz liberou é um psicólogo poder, ou seja, o homossexual que vai até um psicólogo querendo uma orientação sobre a sua sexualidade, ele liberou o direito do psicólogo profissional, tem o seu consultório e tal, a atender esse homossexual e até ajudar a dar uma força a ele a deixar de ser, se ele quiser assim, entendeu? Se o homossexual quiser assim. Mas o que é que esse movimento político esquerdista quer? Ele quer impor uma ideologia para que o profissional, o psicólogo, não possa fazer isso, não possa dar uma orientação, entendeu? Ou seja, se um heterossexual chegar e quiser uma orientação, o psicólogo pode até convencer ele de ser gay, por exemplo. Não existe lei contra isso. Agora, se um gay chegar num consultório psicológico e o psicólogo der alguma orientação, o gay querendo ajuda, às vezes o cara tem algum princípio religioso, não sei, e acha que aquilo está errado, ele quer entender por que aquele desejo, aquela influência e tal. Ou seja, eles não querem que o psicólogo venha ajudar, e tem esse direito, né, judicialmente. Então é uma forma totalmente partidarista, entendeu? Contraditória. E olha que eles acusam muito o movimento cristão, seja católico ou evangélico, chamam de ditadores e etc. E olha que ideologia horrível. Então eles estão afirmando que os homossexuais são doentes, que nós somos doentes. Tem artistas aí homossexuais que gravam, tiram foto assim com remédio dizendo que é doente. E está tendo uma confusão na ideologia, ou seja, eles não estão passando a realidade do que é, mas está fazendo a confusão para poder enganar a maioria dos desentendidos e sobrepor a ideologia deles e colocar os cristãos contra a sociedade ou a sociedade contra os cristãos, entendeu? É uma ideologia totalmente esquerdista, marxista, a gente sabe disso, e isso vem de fora numa tentativa de destruir os princípios judaico-cristãos. Mas independente de religião, o psicólogo tem sim direito de atender, ou seja, o homossexual quer ir a um psicólogo, ele tem todo o direito, e o psicólogo pode estar lá, dar uma instrução a ele. Se o cara dizer, eu não quero ser gay, me dê uma instrução, o psicólogo pode usar a palavra para poder ajudar o cara que está indo até ele, entendeu? Não é que o homossexual é obrigado a ir e tal. Então, quem quiser informação, estude mais com pessoas mais entendidas sobre isso, não se deixe levar, veja os dois lados do assunto, não se deixe levar por confusão, por essas coisas. Agora, eu particularmente entendo que a homossexualidade, se você falar homossexualismo, eles até se zangam, muitos deles estudados e tal, porque geralmente ismo vem de doença,
Então, ele fala, não, nós não somos doentes, então não fale homossexualismo, fale a homossexualidade e tal. Só que a homossexualidade ou homossexualismo, eu entendo que seja um tipo de doença, pode ser que eu esteja errado, só que eu entendo também que não deve se colocar uma lei dizendo que é doença e aprovando uma cura gay que o homossexual pode curar, eu discordo disso. Mas eu falo que é doença no sentido de, se você mente demais, isso já é um tipo de doença, você já está doente. Se você é desonesto demais em tal área, você tem uma doença naquela área. Qualquer área que você falha é um tipo de doença e começa no psicológico. E isso veio do pecado. Quando o pecado entrou no mundo, você observa que começou a nascer cardos e abrolhos, nas plantas nasceram espinhos e tal. E o ser humano ele começou a ter sua mente enferma. Ele começou a ficar doente. É por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus ela dá luz e entendimento aos simples. Ela renova a sua mente, ela traz cura. Tem vários textos. Você vê o Salmo 119 mesmo, falando sobre a palavra de Deus, a renovação que ela traz, entendeu? Por isso que Paulo fala que em Romanos 12, rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que você apresente o vosso corpo como sacrifício vivo a Deus, perfeito e agradável. Ele fala que é o seu culto racional, o culto da sua razão, do seu entendimento. E ele fala, não vos conformeis com este sistema, com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa compreender qual é a boa, perfeita e agradável palavra de Deus, vontade de Deus. E para você ter essa transformação é só com a palavra de Deus. A própria Bíblia fala isso, ela dá luz e entendimento aos simples. Então, eu entendo que seja uma forma de doença, porque Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Então, é um tipo de inversão de valores, inversão de sexualidade, é um tipo de confusão. E não deixa de ser um distúrbio da mente, como o ser humano tem distúrbio em várias áreas. Só que, assim como não tem lei dizendo assim, o cara que mente, ele é doente e tem que ir para um psicólogo ser tratado como um doente. Não tem essa lei, entendeu? Por isso que eu não concordo em fazer uma lei dizendo que o cara que é homossexual tem que ser tratado como doente. Não, eu não concordo. Mesmo crendo que esse tipo de atitude, até atitude bem simples de erros, é tipo de doença. E também eu concluo dizendo que todos nós somos doentes, né? A palavra de Deus ela vem renovando a nossa mente, mas todos nós somos enfermos. Estamos aqui com um veneno que corre no nosso corpo, que é o veneno da serpente. Chama-se pecado, entendeu? É um veneno que corre no nosso corpo. Só que um dia nós seremos perfeitos em Cristo, entendeu? Porque o nosso corpo ele é corruptível, ou seja, ele fica doente, ele se corrompe, porque existe uma doença aqui, existe o veneno, existe o pecado. Então eu falo doença nesse sentido, entendeu? Que algum homossexual não venha deturpar o que eu falo, nem se sentir ofendido. Mas vai chegar um dia que os servos de Deus, salvos e remidos pelo sangue de Jesus, não será, né, mais doentes. A promessa da Bíblia. Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 21, ele fala, eis que eu vos digo um mistério, que nem todos dormiremos, mas todos nós seremos transformados. Num só momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos transformados, porque é necessário que o nosso corpo, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e o nosso corpo, que é mortal, se revista da imortalidade. E quando o nosso corpo, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e o nosso corpo, né, aquilo que é mortal, se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito, que está no Antigo Testamento, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o seu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, vai chegar um dia que nós vamos deixar de ser doentes, vamos ter a mente transformada 100% para que a gente possa compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Temos que amar todos os seres humanos e assim como tem gente que tem esse problema da homossexualidade, nós temos problemas em outra área, entendeu? Ninguém é melhor do que ninguém. Mas essa questão política aí, existe muito cinismo, muito engano, e a gente tem que estudar e não se deixar levar por essas mentiras, entendeu? Desse pessoal aí que não tem compromisso com a verdade e são totalmente desonestos intelectualmente.
Abração, tudo de bom para todo mundo aí. Compartilhe o vídeo e pesquise. Tem outras pessoas que têm muito mais conhecimento sobre o assunto, estudou bem mais e pode estar trazendo informação legal. Comente aí se você tem informação e conhecimento sobre esse assunto. Deixe seu comentário aí para a gente crescer, né, nesse conhecimento. Deixe comentário aí, abração, tudo de bom para todo mundo aí.